Olá, mulheres maravilhosas! Sejam muito bem-vindas à nossa aula sobre análise de perfil comportamental. Eu sei que vocês já viram conteúdo sobre como ser protagonista, como realmente se tornar uma protagonista da sua vida. Já viram conteúdo sobre autoestima, muito sobre a questão da inteligência emocional. E hoje eu vou trazer um assunto que vai complementar um pouquinho tudo que a gente viu até o momento. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Priscila Lima, sou mentora de carreira e há mais de 20 anos trabalho com a parte de gestão de pessoas, trabalho com a questão do desenvolvimento da carreira das pessoas. E é por isso que nos últimos 5 anos eu venho me aprimorando na questão comportamental e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Aí você me pergunta, mas por que que essa aula é importante? O porquê que eu tenho que entender um pouquinho do meu perfil comportamental? Justamente para você se entender, ter um pouquinho de autoconhecimento. A gente vê aí nas pesquisas que as pessoas acham que se conhecem, mas mais de 60% das pessoas elas não se conhecem, não têm o autoconhecimento. E o que que é o autoconhecimento? É você se conhecer, você conhecer as suas emoções, você conhecer o porquê que você tem certa atitude quando acontece alguma coisa. E é sobre isso que nós vamos falar. Por exemplo, por que que você toma uma atitude, uma decisão no cenário que aconteceu e outras pessoas tomam outras decisões totalmente diferentes. E a gente viu ali que a gente consegue fatiar esses perfis em quatro. E é isso que nós vamos detalhar hoje aqui. Para que a gente consiga visualizar melhor tudo isso que eu estou falando, eu trouxe como se fosse um iceberg. E o que que a gente vê no iceberg? Nós vemos só a parte superficial, ou seja, os comportamentos seriam a parte superficial, que seria o que que a gente vê. A gente vê os comportamentos das pessoas, a gente vê as atitudes das pessoas, inclusive as nossas, mas a gente não sabe o que que realmente aconteceu para que eu tomasse aquela decisão, para que eu tomasse aquela atitude. Então, antes disso, está as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos hábitos, os nossos pensamentos. Então, tudo isso acontece antes, que é construído antes da gente tomar aí uma decisão, realmente ter um comportamento. E antes de tudo isso, a gente carrega ali as nossas crenças, os nossos valores e no que realmente a gente acredita e no que realmente tem algum significado. E, logicamente, nós podemos ressignificar tudo isso porque nós já vimos. Mas como fazer isso se eu não entendo os meus comportamentos? Então, para isso que vem a análise do perfil comportamental, para que nós saibamos um pouquinho mais do nosso perfil para entender o porquê que nós tomamos certas atitudes que às vezes não são tão benéficas e para que a gente use as nossas habilidades ao nosso favor. E essa curiosidade de entendermos um pouquinho mais sobre o comportamento humano vem desde 400 anos antes de Cristo, que iniciou-se ali pelos gregos essas pesquisas, principalmente pelo grego chamado Hipócrates, que é o pai da medicina, que ele fazia as análises por meio de diagnóstico. Depois nós tivemos aí o Jung que veio fazendo essa questão da busca de saber aí sobre os comportamentos com base na intuição, na reflexão, na emoção e também na razão. E nós vamos fazer aí o compilado da pesquisa de todos esses estudiosos para entender um pouquinho mais sobre o comportamento humano. Então, agora chegou na melhor parte para a gente fazer a nossa análise. Então, eu peço que vocês peguem aí rapidamente um papel e uma caneta para se avaliarem, para realmente eu vou falar cada um dos perfis e vocês vão tentar se visualizar nesses perfis. Logicamente, a gente vai ter um pouquinho de cada, mas nós sabemos que vai ter um perfil que vai se sobressair aos demais, ok? Então, ali primeiro, né, nós tínhamos os quatro elementos, que os quatro elementos foram transformados aí
conforme a gente falou que o Hipócrates acabou aprimorando toda essa análise. Então, pessoas quentes são pessoas que são muito rápidas, são pessoas intuitivas. Então, aconteceu alguma coisa, elas já agem, tá? Então, às vezes, agindo, inclusive, sem pensar. Pessoas frias são pessoas mais calmas e também elas demoram um pouquinho para tomar uma iniciativa. Já as pessoas úmidas são pessoas que realmente elas são pessoas que se adaptam muito rápido a qualquer ambiente, ou seja, elas são muito fáceis de lidar. Já as pessoas mais secas são pessoas rígidas, então, assim, tem uma dificuldade de se adaptar. E, por exemplo, se acontece alguma coisa que desagrada essas pessoas, elas acabam ali tendo um remorso, fica com aquilo no coração. Então, e acaba, revivendo aquele sentimento quando acaba lembrando. Já as combinações que vão dar aí a origem dos temperamentos, se você é uma pessoa quente e seca, você vai ser uma pessoa colérica. Se você vai ser uma pessoa quente e úmida, você vai ser uma pessoa sanguínea. Se você for uma pessoa fria e úmida, você vai ser uma pessoa fleumática. Se você for uma pessoa fria e seca, você vai ser uma pessoa melancólica. Detalhando um pouquinho mais de cada perfil, se você conseguiu se visualizar como uma pessoa sanguínea, você vai ser uma daquelas pessoas que, como a gente diz, exalam felicidade. São aquelas pessoas alegres, que gostam de estar ali entre pessoas, que gostam de ambientes mais amistosos e acabam prometendo muito mais que às vezes conseguem cumprir, porque tem um pouquinho de dificuldade de dizer não. Já os coléricos são pessoas muito determinadas. Então, por exemplo, se eu tenho alguma coisa para fazer, eu vou lá e faço, independente do que tenha que ser feito, eu vou lá e sou desafiada, eu vou lá e faço. Então, não tem problema de ter ali, estar trabalhando em ambientes mais desafiadores. Porém, tem uma grande dificuldade quando as coisas não saem conforme o planejado. Por exemplo, ela gosta que as coisas saiam, de acordo com a expectativa delas. Então, aí tem essa dificuldade. Já os fleumáticos são pessoas extremamente calmas, gostam de ambientes muito mais amistosos, não gostam de entrar em qualquer tipo de briga, e são pessoas que gostam de avaliar aí todo o cenário antes de tomar qualquer tipo de decisão. Já os melancólicos, eles não têm problema nenhum de trabalhar aí em cenários mais desafiadores. São pessoas mais autocríticas, mas são umas pessoas muito criativas. Já a maior dificuldade é porque eles são pessoas um pouquinho mais pessimistas e têm um pouquinho de mau humor, mas não aquele mau humor expressado no dia a dia, é mais para ela mesma. Isso gera um pouquinho mais de ansiedade e são pessoas que têm uma grande dificuldade em expressar os seus sentimentos. E desses quatro aí, qual que você achou que se encaixa mais nos seus comportamentos? Anota aí para nós. Agora que a gente entendeu um pouquinho mais dos nossos temperamentos, vamos falar um pouquinho mais da nossa análise do perfil comportamental, que foi quando o nosso estudioso ali, William Marston, ele trouxe essa análise com um método que ele vai ter a compreensão dos padrões, tanto de comportamento, temperamento e um pouquinho da personalidade das pessoas, o qual ele também fatiou em quatro perfis, que são os perfis dominante, influente, estável e conforme. Agora a gente vai avaliar cada um deles e vocês também vão tentar se visualizar em cada um desses perfis. Iniciando pelo perfil dominante, que é o perfil D, a gente vê aqui algumas características que é um perfil de extremamente liderança, um perfil que tem muita coragem, decisivo, é extremamente competitivo, porém é uma pessoa muito visionária. Então são pessoas que têm uma intuição muito boa. Então é um perfil muito bacana, porque são pessoas que realmente têm que estar à frente da nossa empresa, da nossa organização, ou se eu sou empreendedor, eu preciso que, se eu não sou uma pessoa com esse perfil dominante, eu tenho que ter um par ou alguém que realmente trabalhe comigo
para que seja essa pessoa dominante para quando acontecer alguma coisa, tomar decisões rápidas, que o nosso negócio ele depende desses feelings, né, de tomar a decisão muito rápida. Então são pessoas que resolvem o problema muito rápido, são pessoas muito enérgicas, determinadas, mas porém são pessoas que são um pouco egocêntricas, então acabam não conseguindo visualizar a volta, são muito focadas no seu negócio, no seu trabalho. Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar realmente com muita atenção. Então, aqui nós vamos detalhar um pouquinho mais as características do perfil dominante. Pessoas dominantes, como a gente já falou, gostam muito de ser desafiadas, porém são pessoas que, se você deu um desafio para ela e ela cumpriu aquele desafio, ela espera uma troca. Então, é bem importante a gente saber que são pessoas que elas são extremamente, né, adoram esse desafio, mas elas esperam essa contrapartida quando ela vai entregar esse, esse resultado para você. Então, são pessoas extremamente corajosas, são pessoas empreendedoras, porque nós sabemos o quanto é desafiador ser um empreendedor, principalmente no nosso país. Então, são pessoas muito mais corajosas, arrojadas. Então, essas são um pouquinho mais das características desse perfil que é ótimo, que é o perfil dominante. Falando um pouquinho mais da questão do perfil influente agora, são pessoas sociáveis, persuasivas, são pessoas calorosas, são pessoas atenciosas e são pessoas políticas. Então, como que elas usam essa combinação aí de características? São pessoas que gostam de compartilhar muito. Por exemplo, eu gostei de um filme, eu vou compartilhar com as outras pessoas o que que eu vivenciei desse filme, ou como que esse filme foi legal, para que elas também vejam esse filme. Se eu estou fazendo um curso, eu gostei desse curso, eu vou tentar influenciar as outras pessoas para que elas façam esse curso, para que elas tenham essa mesma experiência. Por mais que seja uma pessoa que seja um pouquinho mais emocional, ela gosta de estar ali entre as pessoas, é uma pessoa extremamente calorosa, é uma pessoa que é magnética, ou seja, é uma pessoa que entra no local e as outras pessoas gostam de estar à volta dessa pessoa. Então, esse é um pouquinho do perfil da pessoa com influente. Aqui, inclusive, eu trouxe uma foto que representa muito uma pessoa influente, que são pessoas extremamente alegres, que vão estar realmente ali alegrando todo o ambiente. E aqui a gente vai ver por outro ponto de vista, que se você talvez não seja uma pessoa influente, como que você vai colocar aí na tua organização, no teu empreendimento, uma pessoa, vai atrair uma pessoa mais influente? Então, seja também mais amigável, né? Tente desenvolver um relacionamento com essa pessoa, tenha um ambiente aí mais amistoso. Então, essa pessoa, como eu falei, ela é uma pessoa que gosta muito de estar desenvolvendo a questão do relacionamento. Ela valoriza muito a questão do relacionamento, porque ela não gosta de desagradar as outras pessoas. Então é importante que você reforce aí a questão dos elogios para essa pessoa, para ela entender que ela está no caminho certo, que ela está tendo as decisões corretas. Então, por isso que é importante. E ali também é importante você ter um ambiente que você deixe que a pessoa atue como uma pessoa motivadora, porque vai ser aquela pessoa que vai motivar o teu time, vai realmente te ajudar a compartilhar as informações importantes para toda a organização ou para todo o seu empreendimento. Falando agora do perfil estável, o perfil E que a gente fala, são pessoas leais, pacientes, são pessoas calmas e pessoas confiáveis. Então, são aquelas pessoas que gostam muito de trabalhar nos bastidores. Então, você lembra na época de escola que tinha aqueles colegas que falavam: Ah, eu faço, mas você apresenta? Então, são aquele tipo de pessoas que realmente gostam de estar planejando
todo o cenário, está organizando, mas não gosta de estar à frente, de apresentar. Quem que são as pessoas que gostam de apresentar? São os dominantes e os influentes, que são pessoas mais extrovertidas, né? As pessoas que têm esse perfil mais estável, elas são mais introvertidas, então elas gostam de trabalhar muito mais na questão do planejamento e trabalham muito bem, gente. Então a gente tem que ter pessoas que trabalham nessa questão ali dos bastidores, porque na grande maioria das vezes somos nós que vamos estar na frente. Então a gente precisa das pessoas estáveis para estar organizando aí cada detalhe das nossas atividades, do nosso dia a dia, que são pessoas que gostam de trabalhar com cooperação, gostam de ambientes mais tranquilos, que ela vai ter conseguir programar a questão da rotina. Então, para eles isso é muito importante. E também, assim como os influentes, são pessoas muito emocionais. Agora eu vou detalhar um pouquinho mais as características do perfil estável, que são pessoas que, além dali das características que a gente já falou, que são calmos, são leais, são pessoas que são bons ouvintes, são agradáveis, prestativos, conciliadores, equilibrados, eles preferem trabalhar ali em grupo, como a gente falou, no exemplo anterior, mas são pessoas que elas valorizam a questão do planejamento, ou seja, elas gostam que seja detalhado, que esteja muito claro quais são as responsabilidades delas. Então, por exemplo, num trabalho, numa organização, ela tem que entender o que que ela tem que entregar, o porquê que ela tem que entregar. Então, isso tem que ficar muito claro para ela, para que ela não se frustre. Como ela gosta muito de rotina, ela não gosta de, assim como influente, decepcionar as pessoas. Então, ela tem que entender o que que ela tem que entregar para ela fazer o melhor e realmente entregar conforme as expectativas dos outros. E gosta, né, de trabalhar em ambientes muito mais amistosos. Então, falando um pouquinho do nosso último perfil, que é o conforme, são pessoas cuidadosas, sistemáticas, autodisciplinadas, focadas na melhoria contínua e são pessoas de opinião mais equilibrada. São pessoas focadas muito mais na excelência da entrega. Então, por exemplo, se ela tem algum trabalho, se ela foi desafiada a alguma tarefa que ela tem que entregar, ela não vai lhe entregar sem realmente ter a certeza que aquilo está acima do que você pediu. Então, são pessoas extremamente detalhistas, são pessoas analíticas, então elas vão ver aqueles detalhes. Quando você precisa entregar, às vezes, alguma coisa, você sempre pede, ou você é aquela pessoa que vai ser detalhista, que vai ver os mínimos detalhes. Então, você é uma pessoa conforme. A pessoa conforme é o único detalhe ali que ela é uma pessoa um pouquinho mais reativa, mas vai ser aquela pessoa que vai ter aquela autodisciplina. Se ela tem que fazer, ela tem que fazer, ela não tem problema nenhum de fazer aquela atividade, de ter que ler aquele livro, porém, são pessoas ali que gostam do ambiente muito mais estruturado. Falando um pouquinho mais das necessidades e dos medos desse perfil, que é o perfil C, que é o perfil conforme, eles gostam de fazer certo. Por quê? Porque eles gostam de realmente entregar mais do que o combinado. Então, o que que é fazer o certo? Fazer conforme vocês combinaram, fazer conforme o combinado, porque eles não gostam de estar ali expostos, ou seja, eles não gostam de críticas, não gostam de rejeição. Então, por isso que eles gostam de entender o que que eles têm que fazer para fazer da melhor maneira. Então, e também eles gostam de garantias desse cenário, para que tudo ocorra da maneira correta, tudo ocorra, né, conforme o planejado. É lógico que estamos falando, né, do melhor cenário sempre, né? Eles gostam ali, até aceitam, na verdade, mudança, mas a mudança ela tem que ser de uma maneira mais organizada, uma mudança de maneira mais planejada, e eles têm que entender o porquê dessa mudança. Aí não tem problema nenhum, eles vão migrar aí para um novo procedimento, para um novo processo, para uma nova, né, para um novo passo, mas eles têm que entender e para eles tem que fazer sentido.
Para o perfil conforme, é muito importante a questão da regra ou a questão do procedimento, porque ele entende que se você fizer o procedimento, você minimiza a questão do erro. Então, ele vai fazer aquelas regrinhas, ou vai fazer aquele procedimento, ou vai fazer tudo conforme o combinado, usar sempre a mesma receitinha, porque ele sabe que se ele usar aquela receitinha, sempre vai sair da mesma maneira e vai sair com o menos erro possível. Então, por isso, para eles é tão importante essa questão aí do planejamento. Então, agora para a gente revisar, para ver se realmente você entendeu qual que é o teu perfil, vamos falar um pouquinho resumidamente dos quatro. Dominantes são pessoas com comportamento, né, rápido, ousado, competitivo, orientado para ação, para prazos, para realizações, né? Pessoas influentes são pessoas comunicativas, amigáveis, são pessoas mais descontraídas, orientadas para pessoas, né? Para realmente influenciar pessoas. Estáveis são aquelas com comportamento mais estável, paciente, mais conciliador, orientado mais para buscar aquele equilíbrio, né, no ambiente. As pessoas, né, conformes ou analíticas, como a gente fala, são pessoas com comportamentos mais cautelosos, mais detalhistas ou gostam de entregar acima do esperado. Então, elas gostam de fazer as coisas com precisão e com qualidade. E quais são as vantagens realmente competitivas, né? Qual que são as vantagens para o nosso negócio de eu conhecer, né, o meu perfil comportamental? Com certeza eu vou sair na frente das pessoas, porque eu vou me conhecer melhor. Vai acontecer uma situação que eu vou sentir que eu estou desconfortável e vou entender o porquê que eu estou desconfortável. Lembrando lá do iceberg, porque eu vou entender as minhas emoções, eu vou entender o porquê que realmente eu tô tendo, né, aquele desconforto e quando eu vou dar a minha contrapartida, que é a minha resposta, que é o meu comportamento, eu vou conseguir analisar o cenário antes de dar a minha resposta e não fazer ela instintivamente, que é o que realmente a gente faz e acaba se prejudicando às vezes quando a gente está com o cliente ou às vezes quando a gente está aí no nosso trabalho. Então, por isso que a análise ela é muito importante. E principalmente o maior benefício que a gente pode trazer é para a nossa vida pessoal, porque eu consigo entender muito melhor o meu filho, consigo entender muito melhor o meu companheiro, a minha companheira, eu consigo entender muito melhor os meus pais, porque daí eu consigo entender um pouquinho por que que eles estão reagindo de uma determinada maneira em determinada circunstância. Então, eu consigo visualizar muito melhor o cenário. E é lógico que, a minha tomada de decisão, na minha organização, na minha empresa ou realmente ali no meu empreendimento vai ser muito melhor, porque eu vou avaliar o cenário. Por mais que eu seja uma pessoa dominante, que eu tenho na intuição de ir lá e tomar a iniciativa, ir lá e fazer, eu vou começar a pensar mais. E mesmo que eu seja uma pessoa estável, eu vou realmente ser mais rápido em algumas tomadas de decisão, porque eu vou ter esse entendimento que o que que me trava não é a procrastinação, é o meu perfil e eu tenho que fazer alguma ação a respeito disso. Agora que nós finalizamos a nossa aula, esse nosso encontro, que eu espero que tenha sido tão maravilhoso para vocês quanto foi para mim, porque eu adoro falar sobre pessoas, adoro, né, falar sobre análise do perfil comportamental, e eu espero que vocês compreendam um pouquinho mais de vocês, do autoconhecimento, o quanto é importante nós termos esse autoconhecimento. Eu vou deixar depois, junto com essa aula, vou deixar alguns vídeos que falam sobre os perfis, os temperamentos e também vou deixar os slides dessa aula para que vocês possam depois, mais com calma, ler e realmente se fazer aí alguns questionamentos, às vezes melhorar a questão dos comportamentos. E reforçando, meu nome é Priscila Lima, eu sou mentora de carreira. Aqui embaixo tem o meu Instagram para que vocês, né, se tiverem interesse, podem lá seguir as minhas redes sociais, entender um pouquinho mais do meu trabalho. E novamente, muito obrigada por ter participado desse projeto maravilhoso. Um abraço e sucesso!